ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo àquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais uma edição do Vejam Só iniciando. E eu quero começar, obviamente, sempre faço isso agradecendo ao seu carinho, à sua audiência. Seja muito bem-vindo, aproveite. A nossa oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida através dos debates que nós temos aqui. As provocações também, por que não? A ideia é que você seja instigado a estudar, a ler, a se aprofundar no conhecimento. A gente sabe que o tempo que nós temos à disposição não dá para tratar de tudo ou de todos os aspectos do assunto. Mas a ideia é que esse seja o pontapé inicial na sua vida de estudante das Escrituras e da Palavra de Deus, tá bom? Fica aqui o meu perfil lá no Instagram, Zeca_Pereira, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar e falar um pouquinho sobre teologia, sobre as Escrituras Sagradas também. Espero o seu contato, tá bom? Já vou apresentar os nossos convidados e aí, na sequência, colocar o tema aí para a gente começar a nossa conversa, tá certo? É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Sérgio Dantas, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Brás. Pastor Sérgio, muito conhecido também como o pastor Serjão. Uma ótima noite, meu irmão. Seja bem-vindo, graça e paz. É uma alegria recebê-lo. Zeca, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor e também todos os nossos telespectadores com uma boa noite, né? É um prazer estar aqui pela primeira vez aqui no programa Vejam Só. A gente sabe da importância e relevância que tem esse programa para o debate teológico e para o crescimento do povo de Deus. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Também aqui conhecendo o reverendo Rafael Salvati, né? Pastor da Igreja Presbiteriana. Eu não sei, Zeca, se nesse momento eu posso fazer mandar um beijo, cumprimentar algumas pessoas nesse momento. Exatamente agora. Pode ficar à então, vontade. eu queria aqui mandar um beijo para minha esposa Jaqueline, né, que ela é minha grande apoiadora, minha parceira, e também para os meus filhos, o Lucas, o Felipe e o Mateus. E eu não poderia deixar de dar um agradecimento aqui, Zeca, para uma pessoa muito querida, que é o reverendo Marcelo Hebraísta, porque por meio desse grande servo de Deus, a quem eu tenho uma amizade, um carinho muito grande, é que eu estou aqui também nesse programa, porque ele também intermediou. Então, Marcelão, beijo no seu coração, querido. Te amo em Cristo Jesus. Boa, aí, ó. O cara que começa saudando com a paz do Senhor, a gente vê que é um assembleano raiz, que é daqueles originais mesmo. Então, se preparem, reverendo, que esse é o pentecostal raiz mesmo. Fica aqui também o nosso abraço carinhoso ao reverendo Marcelo, que é um amigo aqui do Vejam Só. Obrigado, viu, meu irmão, pela indicação. Bom, antes da gente entrar nas polêmicas teológicas, vou pedir as referências da igreja, pastor Sérgio, Amém. por favor. Glória a Deus. Eu pastorei uma congregação ali na Avenida Cangaíba, número 1539, né? É uma subcongregação que ela está ligada ali à sede, que fica também no bairro ali de Cangaíba. Se você quiser, vai lá ouvir uma palavra de Deus, ser agraciado pelo poder do Espírito Santo e ter uma vida abençoada para a glória de Jesus. Você é nosso convidado em nome de Jesus. Amém. Bom, fica aí as referências. O contato do pastor Sérgio já apareceu aí para você. Então, se você quiser outras informações do ministério do nosso irmão ou da igreja também, é só entrar em contato por lá, tá bom? De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Prazer nosso, Zeca. Uma alegria recebê-lo. E também temos o privilégio de receber hoje aqui no nosso estúdio o reverendo Rafael Salvati, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Mogi Guaçu. Reverendo Rafael, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Estou muito feliz de participar desse programa, que desde a minha adolescência eu assistia, né? Ali no início da minha conversão. Que benção. Eu já acompanhava e jamais imaginei que um dia estaria aqui, né? Então, é um grande privilégio, estou muito feliz por isso. Agradeço a Deus por essa oportunidade e a todos vocês aqui da organização desse programa. É prazer também conhecer o pastor Sérgio, conhecer você, né? E a gente está aqui para servir. Amém. E responder dúvidas, se assim o Senhor nos der essa graça, nesse privilégio também. Boa, boa. Obrigado, reverendo, pelo carinho, pela atenção com o programa também. Bom, para a gente começar, antes das questões teológicas, né? Vou pedir também as informações da igreja, por favor. Ah, sim. Aproveito para mandar um abraço para todos os irmãos que
congregam, que frequentam a Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, uma igreja vibrante que tem crescido, uma igreja que tem feito bastante diferença na cidade. Então, eu deixo aqui meu abraço também, carinhoso aos irmãos da igreja. E a igreja está localizada na rua São Benedito, número 126, bairro do Lote. Fica na rua do supermercado Rofato. E nós estamos ali, então, próximo também à Santa Casa, na cidade. E é isso. Venha nos conhecer, venha fazer uma visita. Será um prazer receber você e a sua família nessa amada igreja. Boa, os contatos do Reverendo Rafael também já apareceram para você. Estão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, é o local indicado se você quiser outras informações da igreja e também, obviamente, conhecer o ministério do nosso irmão, tá bom? Amém. Vamos, então, ao nosso debate de hoje, a questão teológica que nós colocamos aí. A pergunta é sobre a doutrina da depravação total. E o que a gente quer saber é até que ponto essa questão influencia ou corrompe, né, melhor dizendo, a natureza humana. É, de fato, o ser humano totalmente depravado, isso por conta do pecado original? Como isso funciona? Nossos irmãos convidados vão responder a nossa pergunta-tema, indicando a linha que eles pretendem seguir durante o programa, e aí depois, nas outras participações, eles vão, obviamente, aprofundando. Nessa primeira participação, de maneira introdutória, eu vou pedir que vocês coloquem, então, a linha que vocês vão defender durante o programa, até porque, na sequência, eu abro a oportunidade para o nosso internauta participar também. Pastor Sérgio inicia, pois o reverendo Rafael também vai responder. Até que ponto a natureza humana é corrompida pelo pecado original? Pastor Sérgio. Bom, vamos lá. Eu vou trabalhar basicamente assim uma linha arminiana e basicamente eu também conversando já logo assim rapidinho com o reverendo, né, Rafael, nós entendemos que a depravação total ela é comum tanto numa visão calvinista quanto também numa visão arminiana. Então, não existe, de certa forma, um ponto de tensão dentro dessa doutrina, tanto na visão arminiana quanto na visão calvinista. No meu ponto de vista, e baseado com muitos textos bíblicos, e aí com o desenrolar do programa, eu abordarei e trarei esses versículos bíblicos, eu entendo que o homem ele está totalmente depravado em todos os atributos que Deus lhe concedeu, que eu falarei um pouquinho mais lá na frente, lá no Jardim do Éden. Então, ou seja, quando Deus ele concede ao homem o aspecto de intelecto, razão, emoção e volição, nesses 4 aspectos, após a queda, o homem ele está totalmente depravado. Então, é por isso que ele carece da graça de Deus para que ele seja reconduzido novamente à presença do Senhor. Então, basicamente, Zeca, eu vou caminhar por essa linha. Boa. Bom, confesso que eu fiquei surpreso aqui com essa posição arminiana. E está muito clássica essa posição arminiana, que não é o comum dos arminianos aqui do nosso evangelicalismo. É bom, daqui a pouco a gente entende melhor. Quero te ouvir também, reverendo. Então, como é que o irmão pensa aí? Eu vou trabalhar uma linha mais calvinista. No entanto, a abordagem que o pastor Sérgio fez aqui inicial é muito semelhante ao que nós acreditamos, porque a doutrina da depravação total traz a ideia de que o pecado, a queda, afetou o homem em todos os aspectos da sua vida, na questão moral, intelectual, nas emoções, como o pastor já citou, tornando o homem incapaz de voluntariamente buscar a vontade de Deus e assim também incapaz de ter algum mérito em sua salvação. Então, eu parto desse princípio de que a doutrina da depravação total afetou o homem em todos os seus aspectos, embora não tornou o homem tão mal quanto ele poderia ser, porque o homem ainda consegue ter boas atitudes, ainda consegue fazer alguns atos de justiça, né? Embora isso não seja contado como mérito para que Deus o alcance ou o favoreça.
Boa, então também as perspectivas do reverendo Rafael e nós vamos entender isso daí a partir de agora, aprofundando essa temática. Mas antes de voltar a palavra aos meus convidados, deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste de votar na nossa enquete e, obviamente, colaborar e contribuir com o nosso debate aqui. Então, acesse nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você pode votar, tá bom? Vamos colocar na tela aí a enquete que a produção disponibilizou no nosso perfil. Vamos ver a pergunta que foi feita? Tá lá, ó. O pecado original afeta todos igualmente? Vamos ver as opções? Sim, todos são igualmente corrompidos. Opção 2, não. Alguns resistem melhor. E a terceira opção é não sei. Estou em dúvida. Preciso aprender. Tem que melhorar. Então, vamos ver se a nossa conversa de hoje te ajuda, tá bom? Acesse sempre o nosso perfil do Instagram, lá ficam as nossas enquetes e também sempre tem aquela oportunidade de você justificar a sua escolha, tá? Na postagem seguinte você vai ver aquela famosa caixinha e ali você vai lá e digitar justificando a sua pergunta, tá bom? Pastor Sérgio, vou devolver a palavra ao irmão. E confesso que fiquei aqui mais surpreso com a sua resposta que com a resposta do reverendo. Eu também. Porque dos calvinistas a gente já espera isso daí mesmo, né? Agora, dos arminianos é um pouco mais diferente. Ainda que, vale salientar aqui, que dentro da teologia, um arminiano clássico realmente vai naquilo que o irmão falou, tá certinho. É que não é o comum, né, no nosso evangelicalismo. É a gente verdade. tem um arminianismo mais popular assim. Mas beleza, vamos lá. Bom, estando o ser humano completamente depravado, como é que vai funcionar, então, a ação da graça? E, principalmente, na perspectiva arminiana, essa possibilidade de resistir à graça. Como é que vamos encaixar tudo isso aí? Bom, vamos lá. Deixa eu começar aqui trazendo alguns pontos. Referente lá no princípio, lá, Zeca, quando Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, conforme o relato de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Então, nós sabemos que esse aspecto da imagem, que é o que, dentro do âmbito teológico, é o chamado a imago Dei, né, que é a imagem de Deus. Deus ele concedeu esses atributos que anteriormente eu havia mencionado, que é o aspecto do intelecto, razão, emoções. Inclusive, tem até textos lá no livro do Gênesis que respaldam exatamente esses aspectos, como, por exemplo, o intelecto. Você tem lá o próprio texto de Gênesis, capítulo 2, verso 15, onde Deus ele diz assim, que ele colocará o homem para lavrar a terra e guardar o jardim. Então, ou seja, ele precisaria de um certo intelecto para exercer aquela função. Como também Gênesis capítulo 2, verso 20, onde o texto diz que Adão, ele nomeia todos os animais. Então, você vê o aspecto de intelecto. Razão, você tem ali o texto de Gênesis 2, 23, onde você percebe a compreensão de Adão. Quando Deus traz a mulher para ele, ele fala, essa agora é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, essa, portanto, será chamada mulher. Aspecto de emoções, Gênesis 2 e 24, quando ele diz, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Então, essa questão do apego, né, a própria palavra ela tem uma intenção também de emoção. E Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando a Bíblia fala que Deus ali colocaria o homem para governar sobre toda a criação, a gente entende ali que tem o aspecto da volição. Então, ele precisa dar liberdade, do que nós chamamos de livre-arbítrio, para que ele pudesse exercer. Então, esse é o perfil do homem antes da queda. Então, nós entendemos que o homem ele foi criado sem o pecado. O que nós entendemos, Zeca, que após a queda, após a desobediência, esses 4 aspectos que a hora que falei, ele fica manchado pelo pecado. Alguns que inclusive entra até alguns pontos de tensão, né, reverendo Rafael, na questão, o homem tem ou não tem o livre-arbítrio? Por exemplo, dentro da teologia arminiana, a gente acredita que tem o livre-arbítrio, porém ele está maculado pelo pecado. Então, ou seja, os nossos irmãos reformados, eles vão utilizar o nome lá de livre agência. No meu entendimento, eu entendo ser a mesma coisa, porque tanto a livre agência como no livre-arbítrio, nós entendemos que existe o aspecto do pecado. Então, esses elementos estão
manchados. Como você acabou de falar, Zeca, como que se processa isso em relação à graça? A gente já consegue observar, já no próprio Gênesis, a gente vê a graça de Deus, ela já sendo manifestada. Por exemplo, quando Adão e Eva eles pecam, a Bíblia diz que eles se escondem quando eles ouvem a voz do Senhor permeando ali no jardim. O interessante é que os irmãos conhecem muito bem ali o relato, após Deus ali trazer algumas declarações da consequência daquele pecado, observe que a Bíblia diz que tanto Adão e Eva, eles cozeram ali folhas de figueira para tentar cobrir a sua nudez. O que a gente já entende ali que não foi suficiente. Isso já tem até um aspecto de tipo e antítipo ali. Por quê? O homem ali, ele cozinha ali as folhas de figueira para tampar a sua nudez. A gente pode pensar já assim, o homem não tem condição de tampar o seu pecado. Tanto que Deus, o que ele faz? Ele mata um animal e da pele do animal ele cobre a nudez do homem. Então a gente percebe que aquilo que o homem faz não é suficiente para justificá-lo diante de Deus. Então o homem só vai conseguir essa justificação mediante uma obra do próprio Deus. É por isso que, como muito bem aqui disse o reverendo, por mais que o ser humano ele consiga ter boas atitudes, ele ser uma pessoa generosa, socorrer pessoas que necessitam, estas obras não o justifica diante de Deus. Então, é necessário somente uma única obra que possa justificá-lo. E esta obra é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Única e exclusiva. Como é que fica na visão arminiana, pastor, essa questão da restauração do livre-arbítrio? Quando alcançado pela graça, o arbítrio é restaurado, continua manchado? Como é que isso funciona na sua perspectiva? Veja, no meu entendimento, e até de acordo com alguns escritos do próprio Armínio, eu não entendo que existe a plena restauração do livre-arbítrio. Isso é muito claro, se nós podemos até pegar o próprio exemplo do apóstolo Paulo. Quando ele ali no capítulo 7, quando ele usa inclusive até um aspecto ali que era muito comum no Império Romano, que era o chamado de necroforia, quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Pobre, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então você observa ali, nós temos um homem de Deus, um apóstolo de Cristo, escolhido pelo Senhor, regenerado, um dos maiores doutrinadores da igreja, mas ele mesmo está vivendo num conflito diário para lutar entre o quê? Para fazer aquilo que agrada a Deus e tentar vencer a natureza pecaminosa. Então eu entendo que nós teremos plenamente o nosso arbítrio, todos os nossos atributos, como intelecto, razão, emoção e volição, sem a mácula do pecado, quando? Na glorificação do corpo, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Muito bom. Muito bom. Depois eu vou perguntar de predestinação, quero entender essa questão. Não sei não, viu? Eu acho que ele é calvinista, não sabe. Eu tô aqui, só de olho aqui, vamos ver. Reverendo Samuel, eu quero ouvi-lo também sobre essa questão do livre-arbítrio e da livre-agência, que na teologia calvinista é sempre um ponto realmente delicado, principalmente quando a gente fala diante da perspectiva majoritária dentro do nosso evangelicalismo, que é sempre um ponto muito complexo e alvo de críticas, né, da maioria dos pensadores. Por favor. Então, reforçando o que o pastor Sérgio já nos disse aqui, após a queda, o homem fica tendencioso ou inclinado, melhor dizendo, para o mal, a sempre escolher o que é mal, sempre escolher o pecado, né? E é interessante que o casal se esconde de Deus, demonstrando uma inclinação para se afastar do Senhor, né? E, como bem colocou o pastor Sérgio, eles são incapazes de cobrir a própria vergonha, e isso já demonstra a sua incapacidade de resolver o problema do pecado, né? E uma outra coisa que me chama a atenção é que Deus vai até eles, demonstrando que se dependesse do homem, ele jamais viria até Deus para se arrepender, para buscar reconciliação. Então, logo no princípio, Deus já demonstra que é ele que busca o homem, porque por sua livre vontade ele não será capaz disso.
Dito isso, já que o livre-arbítrio do homem está contaminado pelo pecado e agora as escolhas que ele faz por si só são pecaminosas, nós então dependemos exclusivamente da graça de Deus para que nós possamos abrir o coração para Ele e, pela sua capacitação, através do Espírito Santo, escolher a sua vontade. Quando nós falamos de livre agência, nós só queremos diferenciar aquelas escolhas comuns do dia a dia, né? Como escolher a roupa que eu vou vestir, escolher uma comida, né? O que eu vou fazer em certo horário, coisas que não diz respeito à minha salvação, coisas que não vão tocar no ponto que só Deus consegue atingir, que é a inclinação do coração para a vontade de Deus. Sim. Com relação à salvação também, né? Então, a livre agência diz respeito a escolhas comuns do dia a dia, onde Deus me dá a liberdade de eu escolher, mas no que diz respeito à salvação e a fazer a vontade do Senhor, eu não tenho condições por mim mesmo de fazer isso, a não ser pela ação do Espírito Santo. E depois da ação do Espírito Santo, como é que isso funciona na vida? O crente ainda é totalmente depravado ou não? Muda em alguma perspectiva essa questão com a ação do Espírito Santo ou a inclinação dele continua sempre para o mal? Continua sempre para o mal. Ele continua depravado, totalmente depravado, ainda manchado pelo pecado, né? Porém, pela ação do Senhor em seu coração, ele consegue agora se submeter ao que o próprio Deus revelou em sua palavra, que é a sua vontade. No entanto, nós entendemos que, ainda que o homem seja capacitado pelo Senhor, enquanto ele não é completamente regenerado, enquanto ele ainda não participa da vida eterna, né? Enquanto ele ainda não vai para a glória, ele continua inclinado a fazer o que é mal e sempre vai ter que lidar com o fato de que o pecado estará diante dele, né? Então, ele continua totalmente depravado, porém, por causa da justificação que Deus realizou, por mérito de Cristo, ainda que ele seja totalmente depravado, agora sua condição é de salvo e não mais de condenado. Sua condição é de justificado diante de Deus, embora ele continue sendo pecador. A sua condição mudou, embora o seu comportamento muitas vezes ainda é inclinado ao pecado, né? Sim. Pastor Sérgio, pelo que eu entendi, é uma linha muito parecida com o que o irmão está defendendo, ou seja, a inclinação para o mal sempre continua. Sim. Ok. Aí me surge uma dúvida, então, dentro dessa perspectiva. Como é que nós vamos lidar com aquela questão da possibilidade da pessoa apostatar da fé? Afinal de contas, se ele é inclinado para o mal, ele vai abandonar mesmo, não vai ficar. Como é que isso funciona? Aí, só fazendo aqui uma construção para a pergunta, eu posso sempre colocar na conta da depravação total. Na hora do juízo, né? Não fui eu. Eu já estou contaminado. Se eu não fui restaurado, o pecado ainda vai dominar e aí eu vou perder mesmo. A pergunta do Zeca agora já é para ir para uma linha um pouco mais de tensão. Não, na verdade, eu estou querendo até entender a sua construção. Porque assim, Sim. No lado calvinista, ele vai trabalhar com a perseverança dos santos. Isso. Então, quem vai fazer isso não é a pessoa. Então, para ele é fácil a pessoa continuar sendo afetada pela depravação, porque quem vai sustentar é o próprio Deus, do início ao fim. Na linha arminiana, nós não temos isso.
Vamos lá. Ou temo e eu não sei? Tem sim. Então tá vendo? Tem. Já tô aí, ó. Não, Vou aprender, vai, manda lá, não, Sérgio. dentro do Facts, né? Que isso aqui é o acróstico da teologia arminiana, que foi os 5 pontos apresentados pelos remonstrantes lá no Sínodo de Dort, existe exatamente a perseverança dos santos. Depois da depravação total, então, por exemplo, tanto os calvinistas e arminianos estão de mãos dadas, né, nesse ponto. Talvez nos próximos pontos que acabam havendo as tensões. Isso. Mas antes de eu continuar o argumento, Zeca, até para poder responder sua pergunta, talvez até por uma questão de desconhecimento, e aí não estou me referindo isso ao reverendo de forma alguma, mas assim, só para trazer algumas citações que eu tenho aqui de Armínio, só para os irmãos entenderem que Armínio ele tinha um pensamento muito coerente biblicamente falando. Então, por exemplo, se nós chegarmos falando nas obras de Armínio, no volume 2, página 406, referente ao livre-arbítrio, o que ele diz? O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro ou espiritual sem a graça. Esta graça é simples e absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação para o que é bom. Então, às vezes eu até já vi, inclusive aqui no programa, Zeca, alguns irmãos, inclusive de matriz teológica calvinista, ele até dizendo assim, não, porque Armínio ele defende uma salvação por livre... Não, isso não procede. Armínio nunca defendeu salvação, que o livre-arbítrio do homem, ele inicia qualquer tipo de processo na área da salvação, de forma alguma. Tanto que, por exemplo, no volume 1 da sua obra, página 285, ele vai dizer desta forma, desta maneira, atribuo a graça, o início, a continuidade e a consumação de todo o bem, de tal forma que sem a sua influência, um homem, mesmo já estando regenerado, lembrando lá do exemplo do apóstolo Paulo, não pode conceber nem fazer bem algum, nem resistir a qualquer tentação do mal. Então, Armínio ele está deixando muito claro que o homem ele é um total dependente da graça de Deus. Então, talvez os pontos de tensão que entraria, e aí indo propriamente dito na sua pergunta, entraria talvez no aspecto assim. A graça, conforme o relato de Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, onde ele diz, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mediante este racional que o apóstolo Paulo ele diz, Armínio diz aqui uma coisa muito interessante. Ele diz assim dessa forma, volume 3 da sua obra, página 320. Abro aspas. Então, digo então que é muito claro, com base nas Escrituras, que o arrependimento e a fé não podem ser exercidos exceto pelo dom de Deus. Mas as mesmas Escrituras ensinam de maneira clara que esta concessão se dá pelo modo de persuasão. Isto ocorre pela palavra de Deus. E aí nós temos o relato do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10, dos versículos 10 a seguinte, onde ele diz assim, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E aí é interessante, a graça, conforme o texto lá de Efésios, ela é o recurso meritório que Deus utiliza para salvar. Então, ou seja, esquece, não há mérito algum no homem, é o recurso meritório. O recurso instrumental que Deus utiliza é a fé. Então, por exemplo, no meu entendimento teológico, é no aspecto da fé que pode haver uma certa resistência do homem, de crer ou não crer. Eu entendo que quando a graça de Deus ela vem na vida do homem, aí eu entendo que ela atua de forma
irresistível mesmo, porque ela vai cumprir o seu objetivo mesmo. Só que dentro do recurso instrumental, e é o que a Bíblia ela deixa muito clara, você precisa crer. E é interessante que quando a Bíblia ela sempre apresenta o verbo crer, a fé, a palavra crer, ela sempre está, a sua conjugação verbal, ela sempre apresenta um aspecto de condição. Deus ele sempre fará aquilo que é necessário. A graça ela vai atuar de forma irresistível? Sim, quando o homem ele crê. Bom, o irmão já falou que em algum aspecto a graça seria irresistível mesmo. E como é que seria essa questão do abandonar a fé, então? Se ela é irresistível, se faz parte, se está ali, entra em algum aspecto nesse sentido? Então, uma teologia mais clássica? Claro, assim, a gente pode pegar assim, Zeca, o texto de Filipenses. Existem inúmeros textos. Eu vou citar só claro, alguns, assim, por exemplo, para nós entendermos. Até pela por exemplo, questão do tempo, claro, não dá pra com falar certeza. Não, e até também o reverendo ali precisa falar também, precisa passar a palavra para o servo de Deus ali também. Por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 13 e o 16. Eu estou colocando aqui somente esses dois porque eu acho que ele já trará uma compreensão bem interessante. Diz assim o texto: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Em algumas versões, essa palavra efetuai está desenvolvei, em algumas versões. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem que em vão eu trabalhei. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está colocando, de certa forma, ele pregou a palavra, pregou o evangelho, essas pessoas aqui creram, foram resgatadas pelo Senhor, mas agora ele coloca aqui, de certa forma, após a regeneração, um certo sinergismo que precisa acontecer. Então, por exemplo, no princípio da obra de salvação, Zeca, existe um monergismo total. E Armínio, ele concorda plenamente com isso. É o início ali, é Deus dando o primeiro passo. Depois exatamente. Então, o monergismo, ele acontece no começo. Depois, o homem, ele tem uma responsabilidade do quê? Existe o sinergismo, que ele precisa, de certa forma, se manter em santidade, guardar-se da corrupção, ou seja, desenvolver a sua salvação. Por quê? Até porque alguém que se diz um servo de Deus, um cristão, ele precisa manifestar os frutos que evidenciem esta salvação. Então, assim, nós entendemos dentro de uma teologia arminiana, a pessoa ela pode até pode ter sido resgatada de fato, apresentar frutos, mas se ela começa uma inclinação ao pecado, vai hoje, vai amanhã, isso ela pode entrar para o caminho conforme Hebreus capítulo 6, que é a apostasia. Agora chegamos. Daqui a pouco eu volto aqui, agora você falou o que eu estava querendo. Mas, reverendo, eu quero voltar aqui para o irmão para a gente entender um aspecto. E o irmão já falou isso muito bem, da questão da depravação total, da ideia defendida por Calvino e, como o irmão disse, bíblica, né? A Bíblia vai apresentar isso. Mas eu quero entender exatamente como é que fica esse desenvolvimento posterior, reverendo, porque uma crítica que é feita, e eu acho que é interessante até para o nosso telespectador também entender, é que, bom, se o homem está completamente depravado, como é que ele vai desenvolver isso? Se as escolhas são sempre más, como é que ele vai desenvolver isso? Vai ficar tudo na conta da graça e da ação de Deus? E se não fizer porque Deus não quis fazer, como é que funciona isso? Então, aí nesse ponto a gente começa a ter uma diferença de pensamento, né? O pastor Sérgio citou a carta de Paulo aos Filipenses. Né? E na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. De modo que eu preciso entender que aquele que me salvou é o mesmo que vai me sustentar até o dia da volta de Cristo.
Eu compreendo que é impossível uma pessoa eleita, escolhida por Deus, apostatar da fé. Ou se afastar do Senhor e nunca mais se reconciliar com Ele. É impossível, na visão que eu tenho a partir desse texto bíblico, mas também a partir de outros textos bíblicos, como, por exemplo, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, que pelo poder de Deus sois guardados pela fé para a salvação, já prestes para se revelar no último dia. E aqui eu anotei, inclusive, que a perseverança dos santos é evidenciada pela continuidade na fé e nas boas obras. É claro, mas isso só acontece porque a graça de Deus continua atuando para que ele jamais decaia da fé. Primeira carta de João diz assim, capítulo 2, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, teriam permanecido conosco, mas saíram, para que se manifeste que não são todos de nós. Então, aqueles que são de Cristo jamais sairão de suas mãos. Como também João, certa vez, citou isso, né? Eu anotei aqui esse texto, que diz assim, ó, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que as deu, é maior que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão de meu Pai. Jesus está citando as suas ovelhas, né? Romanos, vou citar mais um versículo, mais um texto bíblico, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 38, diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo está dizendo isso num contexto onde ele diz que nós somos predestinados por Deus, eleitos para a sua honra e para a sua glória. Então, aquele que começou a boa obra é o responsável e fiel para completá-la até a volta de Cristo. Sim, e isso é necessário porque o ser humano continua totalmente depravado. Com certeza. Sem essa ação do início ao fim, o ser humano cairia. Seria até contraditório dizer que em algum momento o ser humano dependeu de Deus e em algum outro momento dependeu de si mesmo. Seria contraditório. Ele que disse que era contraditório esse aspecto. Ô, pastor, com todo respeito, não imagina. Não. A questão das ideias, obviamente. Claro, não, e o que nós estamos discutindo aqui é a interpretação e a leitura do texto e a dinâmica desse funcionamento. Porque, e aí que, quando na última fala eu falei que o irmão tinha falado o que eu queria, que era exatamente por isso. Porque assim, pastor, o irmão falou no começo que a depravação atinge e o livre-arbítrio não é restaurado a não ser quando da consumação. Totalmente. Perfeito. Mas na última fala o irmão colocou uma pitada de um sinergismo aí. O ser humano entrou nesse esquema. E como é que ele vai entrar? Como é que Armínio vai sustentar a participação do homem diante da sua depravação ainda vigente? Vamos lá, Zeca. Antes de eu responder propriamente dito, deixa eu só fazer algumas ponderações aqui. O que o nosso reverendo aqui, ele disse, o reverendo Rafael, eu concordo plenamente, reverendo, lá. Realmente, Cristo, ele inicia e ele vai consumir. O que começou a boa obra, ele vai concluir. Mas eu sempre penso também que, mesmo esse texto, a gente precisa harmonizá-lo, inclusive, com a própria mensagem da própria carta. Então, por exemplo, ele começa perfeitamente, mas existe uma responsabilidade, conforme o texto que eu li de Filipenses capítulo 2, versículo 13 e o versículo 16, que mesmo Deus ele dando esse passo, o Espírito Santo atuando, né, com a sua graça na vida do ser humano, nós temos a nossa responsabilidade, né, de desenvolver e manter-se em santidade. Isso aí então precisa estar harmonizando perfeitamente com o texto bíblico, né? E por que nós trabalhamos e eu entendo dessa forma?
Nós não, eu acredito também, obviamente, o nosso irmão calvinista, ele jamais vai pensar dessa forma. Mas nós também entendemos, Zeca, que se não for desta forma, e conforme muitos textos bíblicos apresentam, se nós colocarmos somente que Deus ele faz tudo, do começo ao fim, não estou aqui desdizendo coisas que eu já disse, não é isso. Porque se eu não colocar que o homem ele tem uma responsabilidade após a sua regeneração, que aí entra no aspecto de santificação e tal, nós colocaríamos tudo o homem não teria como ser responsabilizado por determinados atos. Claro. Então, assim, não faz sentido lógico nem teológico que o homem, após a sua regeneração, que é uma obra do Espírito, ele não ter uma responsabilidade, né? Agora, dando mais sequência aqui no texto, o nosso irmão ele citou o texto ali de João, que acho que até falando de que saíram de nós porque não era de nós, acho que é da carta de João, né? Eles só saíram porque não eram isso, porque não nossos. era de nós. E é muito interessante porque o contexto, né, histórico dessa carta, João ele está falando ali exatamente dentro dessa perícope que o nosso irmão ele leu, ele está falando dos anticristos, que eram muitas vezes os gnósticos que se infiltravam dentro da igreja para poder corromper o povo. Então, de fato, eles saíram porque não eram nossos mesmo. Então, João é que ele está dizendo que estes que se infiltraram na igreja, como se fossem cristãos, eles queriam trazer uma propagação de uma doutrina que não era bíblica. Então, de fato, eles saíram porque não eram nossos mesmo, né? Mas o ponto aqui é dizer, se um verdadeiro cristão, se um cristão, de fato, existe essa possibilidade de uma apostasia. E não só de apostasia, Sérgio, mas como é que funciona essa responsabilidade do homem, mesmo que o irmão tem defendido? Porque depois, como você falou, nós vamos ouvir o reverendo Rafael também. E aí, meus irmãos, já fica atento aí você que nos acompanha, porque quando entra nesse aspecto e fala da responsabilidade do homem, é uma das poucas vezes que o reformado vai falar em mistério. É verdade. Ele vai falar em mistério. Verdade. Ele vai falar que tem responsabilidade, mas vai falar que é um mistério. Que é um mistério. O pentecostal trabalha com mistério facilmente. O reformado é difícil falar em mistério, mas aqui ele fala, ele vai falar. É verdade. Fica esperando que ele vai falar. A famosa tensão, né, da responsabilidade humana. E como é que ele vai trabalhar? É um mistério. Então, aí você vai falar da ação dos dons espirituais, ele vem racionalmente. Os reformados são bons também. Eu acho que essa é uma eterna, vamos dizer assim, uma eterna tensão que eu acho que talvez só vai acabar, né, reverendo? Quando Cristo vier levar o seu povo. Para falar, sem dúvida. Mas assim, tratando do aspecto, Zeca, de soberania divina e a liberdade humana, nós entendemos assim, eu não sei, inclusive, reverendo, se eu falar alguma coisa que destoa do seu pensamento sobre o senhor, por favor, o senhor pode corrigir, por gentileza, tá? No aspecto de soberania divina, Zeca, nós entendemos que Deus ele é soberano não porque ele decreta tudo. O decreto ele faz parte da soberania? Sim. Só que Deus ele é soberano não por causa do decreto. Porque se eu digo que Deus ele é soberano por causa do decreto, eu condiciono a soberania a um decreto. Então, é um exemplo que nós podemos dar assim. Um rei no seu governo, no seu reino, ele é o soberano da terra. Ele emite decretos? Sim. Com certeza. Mas se ele não emitir algum decreto, por acaso a soberania dele é diminuída pelo fato dele não emitir decreto? De forma alguma. Então, nós entendemos que a soberania de Deus, ela envolve decretos, mas que a soberania de Deus, ela está no controle de todas as coisas. E por quê? Deus, ele é tão soberano que ele criou as suas criaturas, o ser humano, com um livre-arbítrio, com a liberdade, e mesmo assim ele continua soberano sobre eles. Então nós entendemos o quê? Existe a liberdade, sim, mas esta liberdade sempre ela vai estar submetida à soberania de Deus. Então, por exemplo, eu tenho a liberdade de pegar o meu celular e colocar aqui? Eu tenho. Só que pela soberania de Deus, ele poderia me fulminar e eu não fazer isso, porque ele é soberano. Né? Mas precisa ter o aspecto da liberdade para que o homem seja responsabilizado. E aí, trazendo até uma
uma pitada assim de tensão, porque é o seguinte, o nosso irmão, eu concordo plenamente, irmão, existe a questão da eleição, a eleição ela é uma doutrina bíblica, nós temos ali em Efésios capítulo 1, acho que versículo 3 ali, que fala da questão da eleição, Paulo falando ali também em Romanos, ele dá também uma pitadinha falando, e Pedro que ele fala na sua carta que nós somos eleitos segundo a presciência divina. Veja, e aí respeitosamente, tá bom, reverendo? Eu não encontrei ainda nos escritos neotestamentários um texto bíblico que apresente que no processo da eleição, o atributo que Deus utiliza é o decreto. Isso se falando de uma eleição para a salvação. Mas aí a Bíblia ela apresenta ipsis literis o quê? Que o atributo que Deus utiliza para a eleição é a presciência. E aí, por exemplo, quando a gente olha lá o texto de Romanos, capítulo 8, dos versículos 29, onde o texto ali fala... Deixa eu até colocar aqui rapidinho, Zeca, até para não tomar muito tempo aqui do reverendo, por gentileza. Aqui. Vou ser bem rápido aqui para concluir já. Diz assim, ó... Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. Aí ele continua no 30. Aos que predestinou, este também chamou. Enfim, você tem uma sequência lógica aqui, uma hora dos salutis aqui, que Paulo ele coloca aqui no processo da salvação. Só que você observa que nesse mesmo texto, no versículo 29, a predestinação, ela não é a causa, ela é um produto. A predestinação ela é precedida pelo conhecer, o dantes conhecer de Deus, que é o que a gente chama aqui de pré. Então, Paulo está dizendo que os pré-conhecidos é que eles serão predestinados. E outro ponto, a palavra predestinação aqui dentro desse texto bíblico, só para os irmãos terem uma ideia, é a palavra grega ali que é proorizo, que Paulo ele utiliza. E aqui ele está conjugado, né, essa palavra, que é o proorizo. Cheguei aqui. Só que ele está o tempo verbal em que ele está conjugado aqui, Zeca, é no aoristo. E qual é o problema disso? É que o aoristo ele não indica uma ação já determinada. Ela acontece no passado, mas não quer dizer que ela já está efetivada. O aoristo, qualquer pessoa pode consultar aí no Strong, em qualquer léxico, qualquer gramática grega, aoristo ele não é uma ação já determinada. De fato, ela acontece no passado, mas ela vai se consolidando no tempo. Por quê? No tempo pode ter alguma alteração desse processo. É assim que nós entendemos. Boa. Reverendo Rafael, vou devolver a palavra ao irmão e queria que nessa fala aí o irmão trabalhasse com essa questão da responsabilidade do homem aí nessa dinâmica também, por favor. Tudo bem. Eu só vou retomar um texto que o pastor Sérgio já tinha citado aqui, que é o texto de Filipenses. Eu também citei a carta de Filipenses, mas agora vou falar sobre o capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz assim: Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Eu vejo nesse texto a palavra do Senhor claramente nos mostrando que é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. É Deus que inclina a nossa vontade e nos capacita a realizar a sua vontade, né? De modo que o ser humano também é encorajado por Deus a desenvolver a sua salvação. Porque Deus desperta a sua consciência para aquilo que é correto. E, ao mesmo tempo, mostra que ele é incapaz de fazer isso sozinho, né? Então, todas as ordens que Deus dá na palavra servem também para despertar a sua consciência do que é a vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus fala, você está sendo encorajado a fazer o que é certo, em outras palavras, é claro. É como se Deus estivesse encorajando-nos a fazer o que é correto, o que é da sua vontade, mas Ele que dá a capacidade para que isso seja realizado, né?
Então, é assim que eu entendo o texto aqui de Paulo, né? Porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Paulo está dizendo isso após ele ter dito, né? Para a gente desenvolver a nossa salvação. Bom, dito isso, eu quero falar um pouquinho agora sobre essa questão da presciência. Se Deus, se foi assim mesmo que eu entendi, tá, reverendo? Eu faço até uma pergunta. Se Deus soube antecipadamente e escolheu baseado no que ele soube, ele escolheu então por mérito da pessoa. Porque um Deus que conhece o futuro é esse Deus que nós cremos. Ele enxerga qual atitude, qual caminho o homem vai escolher e então, baseado na sua presciência, ele diz, esse será meu, aquele não, porque esse vai escolher a minha vontade e aquele não. Eu não sei se foi exatamente nesse ponto que ele tocou, tá? Eu só estou tentando, de uma forma mais simples, até para o Como que diz? Telespectador. Telespectador. Tava indo no caminho certo, tava você indo. que não confiou. Estava no caminho certo. Até para todos entenderem isso, né? E aí eu fico pensando, como que a gente entende somente a presciência quando a gente se depara com Romanos 8:30, que diz, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Como que fica a compreensão da palavra predestinação frente à palavra presciência, sabe? No seu entendimento, mesmo utilizando o termo presciência, parte de uma escolha de Deus. No sentido de ele escolheu aquela pessoa. Ele conhecia, claro que ele conhecia, mas é ele que predestina também. Por conta do conhecimento dele mesmo, né? Não pela atitude da pessoa. Só que, exatamente. Só que se eu entendo que Deus me escolhe baseado no conhecimento que ele tem, prévio, né? Isso vai me levar a pensar que a escolha é por mérito e não pela graça. Entendi. Entendeu? Entendi. Não, entendi. Desculpa se... Claro, entendi o ponto do irmão. Boa, não, claro. Não, é um ponto de tensão bem interessante que ele trouxe. E aí, eu só vou já para acertar aqui com vocês. Infelizmente, o nosso tempo já vai caminhando. Então, vai ser a última resposta do bloco. Tá bom. Tá? A não ser que dê um tempinho e o irmão faça só um encerramento ali. Certo. E a gente chama um intervalo, tá bom? Vamos lá, pastor Sérgio. Vamos lá. Respondendo aqui, basicamente, teve um texto que eu vou primeiro só tratar um texto que o irmão citou anteriormente, e aí eu já entro nesse ponto que o irmão aqui trouxe. O irmão, ele tinha citado lá no capítulo 8 de Romanos, mostrando ali, ou seja, que nada poderá nos separar do amor de Deus, né? Isso. Eu concordo plenamente com o que Paulo ali ele fala sobre todos os aspectos ali, que está falando que nada daquilo que está relatado por Paulo ali no capítulo, nesta perícope, pode nos afastar do amor de Deus. Perfeitamente. Entendi. Só tem uma única coisa que Paulo ele não cita aí nesse texto e isso nos afasta de Deus. Ele não cita o pecado. Paulo não cita o pecado ali no capítulo 8. E isso está em perfeita harmonia com Isaías capítulo 59, quando o texto lá diz... Entendi. Porque a mão do Senhor não está retraída para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Claro. Então, observa que Paulo ele não cita exatamente a única coisa que, de fato, inclusive lá no princípio, levou à separação do homem, à sua comunhão com Deus. Porque, de fato, o pecado é ele que vai afastar o homem de Deus. Claro. Então, esse é um ponto que eu queria ter tratado nesse versículo. Agora, indo aqui para o capítulo especificamente que o irmão citou, que é Romanos também, capítulo 8, né? Acho que ele sobre a questão da predestinação. 8. Bom, na questão da eleição, eu penso assim, conforme o texto lá de Efésios, no capítulo 1, diz o quê? Que desde a fundação do mundo, o Senhor ele já nos elegeu. É uma doutrina bíblica, não tem como você falar que a eleição ela é bíblica. Então, vamos pensar assim, antes de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2... Antes do cosmo vir a existir, antes de Deus ele decretar a criação do homem, na mente de Deus, o Senhor ele já está elegendo pessoas, mesmo antes dessas pessoas
Aí o meu ponto de tensão, e é por isso que às vezes eu tenho dificuldade com a teologia calvinista, porque é o seguinte: a Bíblia, dentro do seu aspecto revelacional, ela mostra o quê? Deus, ele é um ser infinito e ele se deu a conhecer. Obviamente que ele, na sua infinitude, ele não revelou tudo, até porque não tem lógica, porque ele é infinito. Mas, dando um exemplo básico assim, Zeca, supondo que aqui dentro deste copo, que aqui é água, vamos supor que aqui fosse água do mar, ok? Eu posso falar que o mesmo componente que tem aqui da água do mar é o mesmo que está lá nos oceanos. Se fosse fazer a separação, é exatamente a mesma. O que eu quero dizer com isso? Que a revelação que Deus ele trouxe na sua palavra, ela não destoa do todo, do infinito de Deus. Então, Deus ele revela na sua palavra um caráter que ele é justo, santo e que ele não trata com acepção de pessoas. Dito isso, antes de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o Senhor está elegendo. Então, Deus, no seu pré-conhecimento, na sua onisciência, você tem lá, por exemplo, um personagem A, um personagem B. A condição destes dois personagens, antes de que eles se consumem no tempo, é morto em delito e pecado. A condição de ambos é a mesma, porque Deus já sabe que a queda vai acontecer. Então, os seres humanos, eles virão à existência no plano, no cronos, já morto em delito e em pecado. Se na eternidade, no plano divino, ambos possuem a mesma condição de morto em delito e pecado, qual é o critério lógico, teológico e bíblico que Deus ele considera um como réprobo e outro como eleito? Então, assim, se não for o atributo da presciência em que Deus ele vai trazer à existência esses dois seres humanos, e se não for pelo conhecimento de Deus relacionado à questão da fé, não faz sentido a questão do predestinar. E só para concluir, respondendo, por que eu não posso dizer que não é mérito humano? Por quê? Se eu falar que é porque o ser humano creu, é um mérito humano. Não é mérito, meu irmão. Por quê? Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, crer, ter fé, não é uma obra. Então é por isso que eu entendo que a presciência no aspecto da fé, ela resolve esse sentido que aí você fez a brincadeirinha, que é um mistério. Não, eu entendo que a presciência, ela resolve exatamente esse aspecto aí. Sim. Um minuto para tréplica, vamos dizer assim, só para as considerações, para a gente ir para o intervalo. Vai lá, Rafael. Eu vou responder ao que o pastor disse. Eu vou usar um texto bíblico de Romanos 9. Romanos 9. Acho que estou tentando lembrar só aqui para não tomar muito tempo. É a partir do versículo 21. 21. Que diz assim, Romanos 9, então é logo após Romanos 8, e aí eu tenho que entender que eu tenho que entender o contexto do livro, não apenas do capítulo, né? Paulo já citou a palavra predestinação, e agora aqui no capítulo 9 ele vai dizer mais claramente sobre isso ainda. Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa para do mesmo... Pode ir, pastor. Romanos 9, a partir do versículo 21, tá? Isso. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Então, eu não vejo problema nenhum em entender que Deus, ele determina, né, e conhecendo antecipadamente, predestinando antecipadamente, Deus é o autor da salvação e é Ele também que determina vamos dizer, a condenação eterna dos seres humanos que Ele escolhe e Ele que estabelece isso, né? Em Efésios, o próprio Paulo fala, lá em Efésios 1, é bom eu citar até para ficar mais claro,
Mas Efésios 1:4 diz assim, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu com a presciência e já determinando a partir do que ele quis, não de mérito algum nosso. Sim. Eu Boa. vejo assim. Vou precisar chamar um intervalo, gente. E no próximo bloco ele é mais curtinho, mas é o tempo das considerações finais e principalmente da aplicação aí para quem nos assiste aí, depois de tanto conhecimento teológico, o que isso tem que mudar na nossa vida prática, né? Que é a aplicação que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, tá bom? Então fica ligadinho que isso no próximo bloco. Antes do intervalo, telefone da grade. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, gosta, né, de se aprofundar no conhecimento das Escrituras, a grade é a indicação do Vejam Só. Uma parceria aí de mais de 20 anos, tá bom? Então, código 11 3115 0819. 3115 0819. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer o nosso conteúdo, nossa programação, os programas, tudo que a gente faz aqui com o objetivo de abençoar a sua família e de oferecer para você uma programação para todas as idades, para toda a família, todo mundo poder sentar, assistir e acompanhar aquilo que a gente produz aqui, tá bom? Então chega por lá para você conhecer. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, depois de um intervalo rapidinho na nossa conversa, né? Hoje o tema do programa é depravação total e até que ponto, entendendo, né? Até que ponto essa questão contamina, né, a natureza humana a partir do pecado original. O primeiro bloco é de muito aprendizado. Tenho certeza que você curtiu demais a nossa conversa, recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Sérgio Dantas e também o reverendo Rafael Salvati, que deram as suas observações, contribuições, a leitura, né, e a linha que eles defendem sobre o tema. E neste bloco vamos fazer as considerações finais e deixar para você uma aplicação também, tá bom? Eu, inclusive, já vou aproveitar e passar a palavra aos irmãos, né, já que o nosso tempo aqui é bem curtinho. No máximo 4 minutos para cada um, tá bom? Então eu vou apontando aqui para a gente não se alongar. Reverendo Rafael inicia. Pastor Sérgio terminou o programa de hoje, tá bom? 4 minutos, Rev. Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Então, eu gostaria de encerrar aqui a minha participação falando principalmente que, embora haja divergências, né, de compreensão nesse tema, um assunto é comum quando a gente fala a respeito da depravação total, da predestinação, da perseverança dos santos, né? É o privilégio de sabermos que Deus nos atraiu para si. A sua graça é irresistível e essa graça nos alcançou. Nós somos privilegiados por isso e precisamos sempre agradecer ao Senhor por esse privilégio de pertencer a Ele. Quanto àqueles que a gente não sabe se vão ou não para a eternidade, se vão para o céu, é um mistério que Deus também não quis nos revelar. Então, eu prefiro também não ficar pensando tanto quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, porque isso é uma determinação do Senhor. O que nós precisamos fazer enquanto estamos aqui, e já que fomos alcançados por essa graça irresistível, na certeza de que Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, é pedir para que Deus nos use como instrumentos nesse mundo de proclamação da palavra, porque o crer vem pelo ouvir. E que Deus nos use para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. É a palavra que vai despertar a consciência e que nós sejamos instrumentos na vida daqueles que o Senhor quer levar para junto de si, que nós sejamos proclamadores
dessa palavra, que uma vez ouvida, desperta aqueles que o Senhor quer atrair para si. Amém. Obrigado, viu, reverendo? Foi um privilégio recebê-lo aqui no programa. Fica o nosso carinho ao irmão. Espero reencontrá-lo outras vezes por aqui. Obrigado. Também, tá bom? Agradeço. Leve nosso abraço à igreja também. Aliás, aproveitando os contatos do reverendo Rafael e da igreja, também ficam aí à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Amém. Obrigado, meu irmão, pelo obrigado, carinho. Zeca. Obrigado, privilégio. Pastor Sérgio, 4 minutos também para as considerações finais. Bom, eu não vou aqui fazer uma réplica aqui da fala de Romanos 9, que eu gostaria muito de trazer por causa do tempo, né? Mas eu não vou fazer isso. A gente pode até pensar depois, a gente pensa num debate sobre isso. Romanos 9, traz os irmãos será um aqui prazer, e a gente fala sobre fala o texto. Sim, tem alguns pontos aqui muito interessantes, né, sobre a questão de Romanos capítulo 9, 10, 11, que tanto Paulo ele fala aqui, Romanos 9, ele está falando do passado de Israel. Então, a gente tem que entender por que ele está usando essas terminologias. Porque no aspecto de salvação, ele fala lá no capítulo 11, como nação de Israel sendo salvo, é lá no capítulo 11. Mas não vou fazer isso não, reverendo. Imagina, será um prazer a gente estar aqui novamente aqui para a gente poder debater teologicamente aqui o tema. Bom, meus amados irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus mais uma vez por essa rica oportunidade de estar aqui no programa Vejam Só. Agradecer aqui a pessoa do Zeca aqui, que fez essa intermediação maravilhosa. Ao reverendo Rafael, Deus abençoe, um prazer conhecê-lo. Um debate aqui maravilhoso. Aprendi muito com o senhor. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe poderosamente o seu ministério. E, meus amados irmãos, nós entendemos aqui como, de fato, a temática, né? Ela tratou da depravação total, mas a gente acaba inclinando sobre alguns outros pontos porque faz parte, né? Mas o homem ele está totalmente depravado, né? E você que é um telespectador que está aí também me ouvindo, entenda, né? Você, eu, todos nós, toda a humanidade, ela precisa da graça de Deus, né, para a salvação. Por mais que você seja uma pessoa boa, e eu tenho certeza que você ajude pessoas, que você faça coisas boas, generosas, todas essas nossas ações e atitudes não nos justificará diante de Deus. A Bíblia ela diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia perante a glória do Senhor. Então, ou seja, não significa absolutamente nada aquilo que nós fazemos de bom diante do Senhor. Se não for pela graça, a gente jamais conseguirá vencer. Ok? Zeca, muito obrigado. Deus abençoe. Imagina, pastor Sérgio, eu que agradeço o carinho do irmão, um privilégio, prazer conhecê-lo também. Espero reencontrá-lo outras vezes aqui. Será um prazer. Primeira de muitas, tá bom? E os contatos também do pastor Sérgio, da igreja, ficam à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Se quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão, é por lá, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Zeca. Obrigado mesmo pelo carinho. Vamos colocar na tela o resultado da enquete antes de encerrar o programa de hoje. Vamos lá, por favor? Nós perguntamos lá sobre o pecado original e as opções, né, ficaram assim. Vamos ver. 88% escolheram a resposta sim, né, que todos são igualmente corrompidos e que o pecado original afeta todos igualmente. A segunda opção ficaram não, né? Alguns resistem melhor ou são menos atingidos. Tem alguns pelagianos aí, né? Restaurados, né? 12%. E 0% não sei, ninguém tinha dúvida. Que bom que estava todo mundo escolhendo um lado. Mas o pastor Sérgio até brincou aqui do pelagiano. Acho que até o arminianismo que a gente tem aqui é muito também baseado nessa questão pelagiana, semi-pelagiana, alguma coisa nesse sentido, e por isso com muitas dúvidas. Quando o irmão fala que alguns aspectos cita Armínio em alguns pontos... talvez é pelo desconhecimento que às vezes algum tem das obras de Armínio mesmo. Por exemplo, eu leio também as Institutas de Calvino, eu tenho lá aquele volume único, tô lendo também. Tem muita coisa ali que Calvino fala, eu não concordo. E tem pontos ali que eu gosto muito. Por exemplo, as obras de Calvino relacionadas sobre os comentários bíblicos são excelentes. Exatamente. Eu super recomendo, muito bons. E ao contrário também é verdadeiro. Às vezes os que defendem Calvino falam coisas que ele não falava. Exatamente. E os de Armínio é a mesma coisa para lá e para cá, entendeu? Então a gente tem que realmente aprender e se aprofundar no conhecimento. Bom, mas eu preciso encerrar o programa de hoje. A conversa é boa, agradável, a gente gosta, mas eu preciso encerrar. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. O Vejam Só fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos com mais uma edição. Forte abraço e até a próxima.